Bom, meninos, bom dia. Vamos trabalhar essa aula aqui da página 49, números diretamente proporcionais, tá? O capítulo 3 começa aí na página 49 e esse conteúdo vai até a página 52, tá? Então, vamos lá, todo mundo com material para conseguir acompanhar certinho. Bom, então vamos lá falar sobre o que são os números diretamente proporcionais. Dois números, vamos chamar de x e y, são diretamente proporcionais se e somente se a razão entre eles for sempre uma constante. O que é razão? Razão é o quociente, né? Você pega dois valores, divide, aí você acha o quociente, é a razão. Então, eu vou dividir dois números, divido para ver se a razão entre eles são a mesma. Se for a mesma, eles são diretamente proporcionais. Olha o exemplo que tem embaixo, exemplo 1. Os elementos das sucessões 2, 5, 12 e 6, 15 e 36 são diretamente proporcionais? Bom, para a gente verificar se são diretamente proporcionais, nós vamos colocar em forma de razão a fração 2 para 6 e simplificar, deu 1/3. Coloca 5 sobre 15, simplifica por 5, dá 1/3. 12 sobre 36, simplifica por 12, dá 1/3. Então, a gente viu que a razão de todos foram a mesma razão, tudo deu 1/3. Se tudo deu 1/3, eles são diretamente proporcionais, tá? Olha o exemplo 2. 4, 6 e 8. A sucessão 12, 24, 36. Vamos ver se são diretamente proporcionais. 4 dividido para 12, simplifica dar 1/3. 6 sobre o 24, simplifica dar 1/4. E 8 sobre 36, simplifica, deu 2/9. Essas frações que resultou 1/3, 1/4 e 2/9, são todas diferentes. Então, quer dizer que o 4, 12/8, 6, 24/8, 8, 36/8, não são diretamente proporcionais. Olha só, divisão de um número em partes diretamente proporcionais. Olha o primeiro exemplo. Rafael, Lucas e Bruna são os 3 sócios de uma empresa, cujo capital social é de 120 mil. Sabendo que cada um contribuiu, respectivamente, com valores diretamente proporcionais a 2, 3 e 5, qual foi o valor que cada um investiu? Primeiro, a gente vai considerar que o R é o valor que o Rafael investiu, o L é o valor que o Lucas investiu, o B é o valor que a Bruna investiu. Então, a gente vai montar um sistema. Se eu somar o valor que o Rafael investiu, que o Lucas investiu e que a Bruna investiu, se eu somar os 3, vai dar o total do capital, que é 120 mil. Só que eles são diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Então, Rafael entrou com valor proporcional a 2, o Lucas entrou com valor proporcional a 3 e a Bruna entrou com valor proporcional a 5. E para ser diretamente proporcional, essa razão tem que dar um mesmo valor, que é K. Eu não sei que razão é essa, mas todos têm que ser igual a K. R sobre 2 tem que ser igual a K, L sobre 3 tem que ser igual a K, B sobre 5 tem que ser igual a K. Vamos lá. Começando pela segunda equação. O R sobre 2 tem que ser igual a K, o L sobre 3 tem que ser igual a K e B sobre 5 tem que ser igual a K. Isolando o R na primeira, o 2 passa multiplicando o K. Na segunda, isolando o L, o 3 passa multiplicando. Na terceira razão, B sobre 5, o 5 está dividindo, passa multiplicando, então B é igual a 5K. Então, ficou R é igual a 2K, L é igual a 3K e B é igual a 5K. Aqui a gente vai continuar com o exercício, tá? Nesse slide aqui. E eu coloquei parte do slide anterior aqui, só para dar sequência aqui, ó. R é igual a 2K, L é igual a 3K e B é igual a 5K. Se eu pegar esses valores de R, L e B e voltar na primeira equação, a primeira equação era R mais L mais B igual a 120 mil. Onde tem R, eu vou substituir pelo valor dele, 2K. Onde tem L, vou substituir pelo valor dele, 3K. Onde tem o B, vou substituir pelo valor dele, que é 5K, igual a 120 mil. Agora, ficou tudo em função de K, tem uma letra só. Então, eu somo 2K com 3K com 5K, dá 10K igual a 120 mil. O 10 junto com K está multiplicando, ele vai passar dividindo. E 120 dividido por 10 dá 12 mil. Então, a gente tem que o valor de K da razão
é 12 mil, mas a gente não achou o valor que cada um contribuiu lá, investiu na empresa ainda não. Como que eu faço para descobrir? Volto lá no R igual a 2K. Só que agora eu já tenho o valor de K para substituir. Então, R é igual a 2 vezes 12 mil, que dá 24 mil. L igual a 3K. No lugar do K, eu ponho 12 mil. Então, vai dar, multiplica por 36, por 3, dá 36. O B, 5K. O K vale 12 mil, multiplicado pelo 5, 60 mil. Agora, já dá para a gente saber quanto que cada um entrou, qual o valor que cada um entrou. Rafael investiu 24 mil, Lucas investiu 36 e Bruna investiu 60 mil. Ok? Números inversamente proporcionais. Até então a gente falou dos números diretamente proporcionais e agora a gente vai falar dos inversamente proporcionais. Dois números, vou chamar de x e y, são inversamente proporcionais se somente se o produto agora, ó, entre o produto deles sempre for uma constante. Então, eu vou ter que multiplicar e todos vão ter que dar aquele mesmo resposta, aquele mesmo resultado, tá? Olha o exemplo 3. Os elementos das sucessões 3, 6, 8, 12, 4, 3 são nessa ordem inversamente proporcionais? Então, para verificar agora se é inversamente, eu vou multiplicar. 2 vezes o 12 dá 24, 6 vezes o 4 dá 24, 8 vezes o 3 dá 24. Então, a gente pode concluir que tudo deu o mesmo produto, tudo deu 24. Então, essa sucessão é inversamente proporcional. Beleza? Bom, olha o exemplo aqui sobre números inversamente proporcionais. O gerente de uma empresa oferece um prêmio de R$ 1.800 para ser dividido entre dois funcionários em partes inversamente proporcionais às faltas que cada um teve em um mês. Se o primeiro funcionário teve 2 faltas no mês e o segundo 4 faltas, quanto cada um receberá? Bom, primeiro nós vamos pensar o seguinte, a gente vai considerar x e y o valor que cada funcionário receberá. Então, a gente pode falar, se eu juntar o valor do funcionário que receberá x com o valor do funcionário que receberá y, vai dar 1.800, que é o total do prêmio. Só que é inversamente as faltas, né? Então, eu tenho 2x, que vai ser igual a 4y, que é igual a k, porque se é inversamente, o produto tem que dar o mesmo. O produto é o resultado da multiplicação. O 2x tem que dar k e o 4y também tem que dar k. Então, começando pela segunda equação, a gente tem 2x igual a k, isola o x, o k está multiplicando, o x passa dividindo. Então, x é igual a k sobre 2. Nós temos 4y também igual a k. Isolando o y, o k que está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar y igual a k sobre 4. Se eu pego esses dois valores agora e volto na primeira equação, onde tem x eu vou colocar k sobre 2, mais onde tem o y eu vou colocar k sobre 4 igual a 1.800. Soma de fração, MMC. Calculando o MMC, 4. 4 dividido por 2 dá 2, vezes o k, 2k. 4 dividido por 4 dá 1, vezes o k, k. Igual 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1.800, 7.200. Somando 2k mais k, dá 3k, igual a 7.200. O MMC, aí a gente pode cancelar, porque a gente trabalhou ele antes do igual e depois. O 3 está multiplicando k, passa dividindo. Então, eu tenho k é igual a 7.200 dividido por 3, dá 2.400. Então, daí, eu posso dizer que, se o x é igual a k sobre 2, então, x é igual a 2.400 dividido por 2, que dá 1.200. Se o y é igual a k dividido por 4 e o k vale 2.400, então é 2.400 dividido por 2, que dá 600. Bom, então essa explicação, na verdade, vocês viram ela 2 vezes, né? Teve a oportunidade de ver, de fazer pergunta para mim, mas alguns preferiram não fazer pergunta, né? Ficar de gracinhas. E agora tem a oportunidade de ouvir aqui. Então, olha só, agora a gente já sabe o que é razão, o que é uma razão proporcional, números diretamente proporcionais, divisão de um número em partes diretamente proporcionais e a divisão de um número inversamente proporcional. Então, agora você já consegue resolver as atividades da página 51, número 1, e da página 52, número 2, 3, 4 e 5. Amém?